Vamos a ao grande assunto do mundo hoje. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu-se nesta segunda-feira com líderes europeus, além do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O assunto, evidentemente, é a guerra da Ucrânia. A reportagem é da nossa correspondente lá em Washington, Mariana Giangiacomo. Os elogios mútuos entre os chefes de Estado e governo amenizaram o clima, mas não resolveram as divergências profundas entre os negociadores. Donald Trump defendeu publicamente demandas russas consideradas inegociáveis pelos europeus e por Kiev. Entre elas, a entrega de parte do território ucraniano ao Kremlin e a continuação da guerra até que um acordo definitivo seja alcançado, algo que, segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, beneficiaria apenas o exército russo, que continuaria avançando em regiões estratégicas do país vizinho. Ainda assim, Trump fez concessões à Ucrânia, como a defesa pública das garantias para a segurança do país depois de um possível fim da guerra. I think that the European nations are going to take a lot of the burden. We're going to help them and we're going to make it very secure. Now we are here to work together with you on a just and lasting peace for Ukraine. Stop the killing. This is really our common interest. Stop the killing. O presidente americano chegou a interromper a reunião para ligar para o líder russo, Vladimir Putin. Trump agora quer conseguir juntar na mesma mesa Zelensky e Putin. A Casa Branca afirmou que espera que essa reunião aconteça ainda dentro das próximas 2 semanas. Mas o Kremlin tem demonstrado interesse em adiar cada vez mais o fim da guerra, ampliando as conquistas militares no solo ucraniano. Nesta segunda-feira, o líder russo ligou para o presidente Lula para compartilhar informações sobre o encontro entre ele e Donald Trump, realizado no Alasca na última sexta. A conversa durou cerca de 30 minutos. Segundo o Planalto, Putin exaltou o esforço brasileiro no Grupo de Amigos pela Paz, uma iniciativa conjunta com a China para negociar o fim do conflito. Como sabemos, essa iniciativa do Grupo pela Paz não levou a lugar algum. A de Trump estamos tentando entender para onde ela leva. Vamos começar por alguns dos pontos, vou separar alguns deles. Por exemplo, como seriam, você conseguiu entender como seriam essas garantias de segurança, que é algo contra o que até aqui a Rússia se opunha, Trump diz que não mais, os europeus ofereceriam essas garantias com a ajuda, liderança dos Estados Unidos, embora Trump diga nenhum só soldado americano fará parte de qualquer garantia que implique colocar tropas na Ucrânia. De fato, não ficou claro que tipo de garantias é essa que o Trump ofereceria. A única coisa que deixou como uma dica no ar foi quando Zelensky mencionou a possibilidade de comprar 100 bilhões de dólares em armas americanas. Seria essa a garantia de vender armamento para a Ucrânia? Se for só isso, é muito frágil. E eu acho que o Trump ele deixa algumas dicas que geralmente são os aspectos secundários das suas frases, mas às vezes é o que ele realmente quer dizer, como, por exemplo, a Europa vai ter uma responsabilidade grande nessa história. Traduzindo da linguagem do Trump, esse pato vai ficar com a Europa. E nós vamos ajudar, talvez atrapalhando pouco, não atrapalhando. Ficou claro para você que tipo de garantias seriam essas? Bem, eu acho que ele disse que os europeus estarão na linha de frente, né, e deu a entender que ele poderá dar uma cobertura aérea. Ele usou também mais tarde a palavra coordenação, em coordenação com os Estados Unidos. Pode ter a ver com inteligência militar e tal, ou com as regras de engajamento, né? Agora, o que certamente não está dada é a aceitação russa dessa condição. Das tais garantias. E, aliás, pelo contrário, né, o Kremlin voltou a dizer hoje que não aceita tropas terrestres da OTAN na Ucrânia. Então, do que nós estamos falando? Porque Reino Unido e França estão oferecendo para monitorar essa linha de armistício, vamos chamar assim, já que não vai ter um cessar-fogo, né? Cessar-fogo é posterior ao acordo de paz, né? O que é bastante insólito, né? Mas esse foi o ponto que mais avançou, esse das garantias de segurança, hoje. Porque o Friedrich Merz, daquele jeito alemão, né, com toda a franqueza, falou:
não vejo como a gente seguir sem um cessar-fogo. A próxima reunião tem que ser para falar de cessar-fogo, né? E aí o Trump falou, não pode ter cessar-fogo, não precisa, eu resolvi 6 conflitos sem cessar-fogo, então esse é um grande impasse, esse do cessar-fogo, né? E aí tem a terceira questão ainda, não tratada e bastante intratável do ponto de vista ucraniano, que são as concessões territoriais, que está absolutamente ligado ao cessar-fogo. Deixa eu parar aí nessa que você acabou de mencionar. Sai o chefe de governo da Alemanha da reunião com o Trump, dizendo o seguinte, num tom bem objetivo. Negociações de verdade, disse o Merz, só terão lugar no encontro de cúpula. E o encontro de cúpula só terá lugar se houver um cessar-fogo. E esse encontro de cúpula teria de ser minuciosamente preparado. É exatamente o contrário do que o Trump fez até aqui. Está claro ou não? Que caminho se abre ou não se abre? O caminho que está se abrindo é o caminho que foi desenhado pelo Putin. O Putin ele conseguiu, em 3 meses, reverter uma posição dos Estados Unidos que envolvia sanções e mais sanções contra os países que lidavam com a Rússia, inclusive com o Brasil comprando fertilizantes, entre outras coisas, e sem modificar absolutamente nada, ele conseguiu virar a mesa para uma posição onde o Trump aceitou os acordos, as demandas colocadas pelo Putin na mesa, incluindo não cessar fogo, e o que o Putin entregou em troca foi simplesmente elogios ao Trump. E por meio dos elogios, mas sem ceder absolutamente 1 centímetro da mesma coisa que nós já sabemos que o Putin se posiciona há meses, há anos, ele conseguiu reverter completamente. Talvez fique aí uma lição para os países que estão tentando negociar com o Trump. Mas, na prática, o Putin conseguiu muito entregando pouquíssimo ou quase nada. A manchete é puxando o saco do Trump consegue-se alguma coisa, pelo menos parece ser essa lição. Agora vamos a outro ponto que você mencionou. Temos que agradecer ao alemão lá, o Merz, porque ele põe as coisas quase prontas para publicar. Kiev não deveria ser obrigada a ceder território, diz o chefe de governo da Alemanha na frente do Trump. O Trump quer que a Ucrânia ceda território, e aí? E as duas coisas são indissociáveis, o cessar-fogo e a concessão territorial. Por quê? Porque cessar-fogo significa o congelamento da linha do conflito. Congelamento da linha do conflito significa a Ucrânia negocia aceitando a situação de facto de que a Rússia ocupa 20% do território ucraniano, incluindo 70% do Donbass. E negocia a partir disso, mas não aceita que a Rússia avance 1 milímetro sequer a partir desse cessar-fogo. Já o Putin quer ampliar a sua conquista territorial por meio dessas negociações. Se ele puder, e é isso que ele está exigindo, ocupar os restantes 30% do Donbass sem ter que lutar, melhor ainda. E isso envolve Sloviansk e Kramatorsk, que são 2 cidades fortaleza pelas quais dezenas de milhares de ucranianos e russos morreram. Por quê? Porque essas 2 cidades são consideradas a abertura, a porta para o interior da Ucrânia, para o restante do território ucraniano. Então, para os ucranianos, não dá para aceitar entregar, sem lutar, né, sem que a Rússia conquiste militarmente, esses territórios depois de tudo que os ucranianos passaram ao longo desses 3 anos e meio. Então, esse vai ser um obstáculo brutal, que a questão do cessar-fogo apenas abre o caminho para toda essa discussão. O Lorival está colocando um ponto central aí nas conversas hoje. De acordo com o que a gente leu, o Zelensky levou ao Trump uma série de mapas. Entre eles, parece que um mapa topográfico, não simplesmente o mapa da geografia e das linhas de contato entre as respectivas forças militares. Porque a topografia é muito relevante no que você acabou de citar, que é essa região do Donbass que a Rússia ainda não ocupa. Ela é mais alta.
que é a região que a Rússia até aqui ocupa. Do ponto de vista militar, isso é uma vantagem que jamais se poderia ceder de saída. Eu vou ceder para você a região alta, da onde você tem um caminho aberto para toda a parte ocidental da Ucrânia, incluindo o resto da Europa. E você não vai me ceder nada? Será que o Trump sabe ler mapa? Bom, possivelmente ele é o que melhor lê mapa na história do mundo, segundo ele mesmo, né? Porque o Trump ele já afirmou várias vezes que ele é muito bom em tudo isso. Mas nesse caso é básico e está muito claro que o Putin sabe o que pedir. O Putin ele não está perdido na estratégia de pedir e o Zelensky ele está tentando convencer o Trump usando a mesma técnica utilizada pelo Putin de ontem, que é elogiar, mudar a forma de se vestir. Ele preparou uma carta especificamente para a Melania e ele está tentando, por meio da mesma argumentação... que o Putin sequestrou. Sobre as crianças que o Putin sequestrou e por meio dessa mesma estratégia ele está tentando demonstrar para o Trump que exatamente que a largada, o ponto de largada do Putin é um ponto muito maior do que uma derrota territorial, mas abre um espaço para esse conflito voltar em pouco tempo. Assim como a Crimeia abriu espaço para o que nós temos hoje, o acordo de cessar-fogo que o Putin propõe, ele deixa o espaço pronto para isso voltar em 1, 2, 3, 4 anos, se for o caso que o Putin decidir.